Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo deste top com franjas, que é super fácil de confeccionar. As franjas e o brilho estão super em alta e eu confeccionei este top usando a linha de seda de polipropileno, mas você pode estar usando o material da sua preferência. Durante o passo a passo eu explico também como fazer em todas as medidas. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar da linha e eu vou usar a linha de polipropileno. Você pode estar usando o material da sua preferência, mas caso você queira confeccionar com a linha de polipropileno, que eu acho bem legal por conta desse brilho, você pega a pontinha aqui, olha, da linha, passa pela parte menor do cone e sai com ela aqui por baixo, olha. E assim, não tem o risco da linha ficar soltando aqui do cone e embolar toda. Fica bem mais fácil para trabalhar. Nós vamos precisar de um par de bojo, mas o bojo é opcional, você pode estar usando o forro de tecido. Esse bojo aqui é no tamanho G. Vamos precisar da cola para tecido, tesoura para os arremates, um isqueiro para selar as pontinhas do fio de polipropileno. Se você estiver trabalhando com outro material, você não vai ter essa necessidade. E a agulha para crochê é a número 2 milímetros. Eu vou começar fazendo aqui o nozinho inicial e um total de 14 correntinhas para o tamanho G, para o tamanho M, 12 correntinhas e para o tamanho P, 10 correntinhas. Como eu vou confeccionar no tamanho G, então eu vou fazer um total de 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Feito aqui as 14 correntinhas, eu vou marcar essa minha última correntinha e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Laço meu fio e eu vou voltar nessa correntinha que eu deixei marcada, que eu segurei aqui marcada, e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, até a minha última correntinha, eu vou ficar com um total de 15 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Eu fiz aqui os 15 pontos altos e agora aqui, nesse meu último ponto, bem aqui no ponto do nozinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e eu vou voltar dentro desse mesmo ponto e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Aqui, olha, a linha de polipropileno, ela é bem escorregadia, então ela vai abrir o nozinho. Eu vou tirar aqui da agulha e vou fechar bem esse nozinho aqui novamente. E agora, eu vou segurar essa sobrinha de fio aqui, olha, e vou arrematando como a gente faz com qualquer outra linha. A diferença é que a gente tem que deixar uma sobrinha para depois a gente fazer aqui, olha, pra gente selar essa pontinha, porque a linha de polipropileno, ela desfia. Se você estiver fazendo com outra linha, não tem problema, você pode terminar o arremate e cortar. Aqui a gente queima depois
que a gente terminar o trabalho. Então, aqui eu vou seguir fazendo agora um ponto alto para cada ponto de base, vou arrematando essa sobrinha de fio, mas eu vou deixar uma pontinha para eu poder selar depois, senão essa linha aqui ela desfia toda. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até o meu último ponto. E eu fiz aqui, então, um ponto alto para cada ponto de base, sobrou. Eu deixei uma sobrinha aqui para arrematar depois, para queimar aqui e selar essa pontinha. E agora aqui, eu vou virar o meu trabalho. Você pode fazer as 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto e virar o trabalho, mas eu gosto de iniciar dessa forma. Eu vou vir aqui, olha, virei o meu trabalho e eu vou vir no último ponto alto aqui que eu fiz e eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Trago essa laçadinha aqui pra frente, fico as 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Você pode iniciar normalmente com as 3 correntinhas. Assim vai fazer com que o seu trabalho fique sempre mais retinho aqui no início. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar no espaço de uma correntinha. Aqui, olha, nesse espaço de uma correntinha onde a gente fez os pontos altos juntos. Então, aqui é só fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base. E agora aqui, nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha. Vou voltar nesse mesmo espaço e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, todos os meus aumentos, em todas as voltas, eu vou fazer dentro desse espaço de correntinhas. O restante da peça é apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais uma volta, eu fiz aqui, olha, a primeira volta e agora a segunda. Concluí, tá? Eu conto como volta, ó, gente, uma volta toda assim, tá? Olha, a primeira, a segunda. Então, eu concluí a segunda volta. Para iniciar a próxima volta, vou fazer exatamente a mesma sequência de pontos. Então, são voltas de repetição. Chegando aqui, eu viro meu trabalho, você pode iniciar com as 3 correntinhas ou fazer dessa forma, pego aqui a laçadinha de trás do último ponto alto, trago ela aqui pra frente, faço um ponto baixo, uma correntinha. E agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até o espaço de uma correntinha que a gente tem aqui em cima, olha. Quando eu chegar aqui no espaço de uma correntinha, eu volto. Fiz um ponto alto para cada ponto de base e eu cheguei aqui, olha, no espaço de uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos, uma correntinha, volto nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, em todas as voltas, quando a gente chegar aqui, nesse espaço de uma correntinha, a gente vai fazer o aumento de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. O restante da peça é apenas um ponto alto para cada ponto de base e são voltas de repetição. Chegando ali no final, a gente vira o trabalho e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, chegando no espaço de uma correntinha. Chegando no espaço de uma correntinha, a gente faz o aumento. E a gente vai seguir fazendo assim por 8 voltas.
Se você estiver fazendo o tamanho P e achar que 8 voltas vai ficar muito grande, então você pode fazer 6 voltas. Para o tamanho G, eu fiz então 14 correntinhas e vou fazer 8 voltas de pontos altos, fazendo os aumentos sempre no espaço de uma correntinha. Então, eu vou concluir as 8 voltas, que são voltas de repetição, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 8 voltas, e com 8 voltas, eu consigo, olha, uma cobertura completa do bojo. Então, se você estiver fazendo com bojo, tá vendo? Olha, vai dar a medida certinha aqui do bojo, com 8 voltas. Se você estiver fazendo menor ou for fazer com forro, aí você vai fazer a quantidade de voltas que você achar necessário. Esse aqui, lembrando que esse é o tamanho G. Agora aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou iniciar essa próxima volta só com um ponto baixo. Se você estiver iniciando com correntinhas, faça só 2 correntinhas, porque essa próxima volta a gente vai fazer ela toda em meio ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio, trago a laçada, fico com as 3 laçadas na agulha e puxo todas de uma vez. Laço meu fio, venho no próximo ponto, fico com as 3 laçadas na agulha e tiro todas juntas. Eu vou fazer essa próxima volta toda em meio ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, trago a laçada que vem do novelo, fico com as 3 laçadas aqui na agulha e tiro todas de uma vez. Laço, venho no meu próximo ponto, faço meio ponto alto. Laço, fico com as 3 laçadas, tiro tudo junto, meio ponto alto. E eu vou fazer essa volta inteira em meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar no espaço de correntinha aqui, olha, no espaço de uma correntinha. Quando eu chegar aqui, nesse espaço de uma correntinha, eu volto com vocês. Aqui, então, não tem nenhum aumento, a gente faz só meio ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer até eu chegar no espaço de uma correntinha. E quando eu chegar no espaço de uma correntinha, eu volto. E eu cheguei aqui no espaço de uma correntinha. Aqui eu vou fazer 2 meio ponto alto, uma correntinha, volto no espaço de uma correntinha e faço mais 2 meio ponto alto. Ficando assim. E a gente segue fazendo meio ponto alto para cada ponto de base agora, até o último ponto. Quando eu chegar no meu último ponto, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no meu último ponto. Agora que eu vou virar o meu trabalho, vou pegar aqui, olha, a alcinha de trás do ponto para iniciar o meu primeiro ponto alto. Fiz uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha de espaço. Se você inicia com 3 correntinhas, então você faz 4 correntinhas. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Agora, eu vou pular um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, faço um ponto alto. E eu vou fazer pontos vazados, um ponto alto, uma correntinha de espaço, pulando um ponto de base por toda essa volta. Mas quando eu chegar aqui, olha, no espaço de uma correntinha, eu volto com vocês. Aqui, na lateral, aqui, olha, do busto, é apenas uma correntinha de espaço, pulo um ponto e um ponto alto. Então, eu vou fazer até eu chegar no espaço de uma correntinha, e quando eu chegar no espaço de uma correntinha, eu volto pra gente fazer aquela parte junto. E eu cheguei aqui, bem no espaço de uma correntinha. Aqui, o meu
deu certinho a contagem de pontos. Se caso o seu não tiver dado, sobrar mais de um ponto aqui para pular, não tem problema. É só pular 2 pontos, tá? Aqui, olha, é que eu tenho quantidade par de pontos. Mas se caso o seu não tiver, não tem problema fazer uma adaptaçãozinha e pular 2 pontos. Aqui eu faço uma correntinha de espaço e eu vou vir aqui, olha, bem no espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou voltar aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. E agora é só seguir fazendo normalmente, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E eu vou fazer assim até o final, então, dessa volta, e quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta, pulo o próximo ponto, e o último ponto eu faço bem aqui, olha, no ponto da correntinha. E essa parte, então, fica assim, uma volta de pontos vazados. Vou novamente virar o meu trabalho e iniciar a próxima volta fazendo só o ponto baixo. Então, se você inicia com correntinha, faça só 2 correntinhas. Laço o meu fio. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer meio ponto alto. Laço meu fio, venho no ponto alto e faço meio ponto alto. No espaço de uma correntinha, meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto. E agora eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base e meio ponto alto para cada correntinha, contornando a peça toda. Então, em todos os pontos, eu faço meio ponto alto, no ponto alto, meio ponto alto, no espaço de correntinha, meio ponto alto, e eu vou dar a volta na peça toda. Eu vou voltar, vou fazer com vocês ali esse pedacinho aqui, olha, do espaço de correntinha. Então, eu vou continuar fazendo aqui meio ponto alto para cada ponto de base, meio ponto alto para cada correntinha, até eu chegar no espaço de uma correntinha e eu volto com vocês. E eu cheguei aqui, olha, bem nesse ponto que a gente fez no espaço de uma correntinha. Então, aqui, olha, no ponto alto eu vou fazer meio ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer 3 meio ponto altos sem correntinha de espaço. Só 3 meio ponto alto. E agora sigo fazendo normalmente. No próximo ponto alto, meio ponto alto. Deixa eu colocar aqui o brilhozinho da linha, porque às vezes ele vai soltando. No espaço de correntinha, meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto. No espaço de correntinha, meio ponto alto. E eu vou dar a volta, completando aqui, olha, esse ladinho da peça toda, fazendo meio ponto alto para cada ponto de base que eu tenho, até o meu último ponto. E eu cheguei aqui no final dessa volta, aqui eu vou alongar o fio, vou cortar, e eu vou dar um nozinho, como a gente faz normalmente em todas as peças de crochê. Essa sobra, a gente vai passar ela por dentro dos fios, vai escondendo aqui, olha, por dentro dos fios. Eu aconselho você a escolher o lado que você quer que fique lá do avesso e lado certo. Agora, para fazer o arremate, porque a gente queima essa pontinha. Então, você vê, como são voltas de vai e vem, você vê que lado você acha que ficou mais bonito, e aí você passa a sobrinha pro avesso, como qualquer peça de artesanato, como qualquer peça de crochê. Até onde você achar que tá bem seguro. Eu vou passar bem pra cá, olha, porque a hora que eu coloco lá o bojo, inclusive essa parte aqui que eu fizer a selagem aqui da pontinha do fio, não tem perigo de ficar em contato com o corpo, não tem perigo de incomodar. E agora aqui, olha, que eu acho que eu já escondi o suficiente, eu vou
cortar. Eu vou mostrar pra vocês, então, como a gente faz agora, olha. Aqui também eu vou cortar, tá vendo que ele já abriu bastante, olha? Eu vou cortar. E agora aqui, olha, eu vou vir com o isqueiro e eu vou fazer assim, olha, para que não tenha perigo da chama encostar na minha peça. Eu vou selar com a parte azul da chama, olha. E já vou colar aqui mesmo, olha, na peça. Assim. Vou fazer esse daqui. Olha, eu faço assim, para não ter perigo de estragar minha peça. Com a chama azul, porque se você fizer com a pontinha, vai ficar preto. Com o azul, não fica nenhuma marca. E já colo ela na peça. Assim. Não dá nem para saber aonde foi que fez o arremate. E agora, antes da gente colar, porque eu vou colar essa parte aqui no bojo. Mas antes da gente colar no bojo, vou fazer toda essa parte aqui, olha, de baixo, em pontos altos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e eu vou vir aqui, olha, bem nesse meu último ponto aqui. Vou dar o nozinho inicial e depois a gente sempre tem que deixar uma sobrinha, tá? Para poder fazer o arremate da forma que eu mostrei para vocês ali. Colando e encostando aqui na peça. E eu vou fazer aqui normalmente, olha, as 3 correntinhas. A gente só precisa mesmo de uma sobrinha maior. Vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Esse arremate eu já vou escondendo aqui sempre e deixo uma pontinha para eu selar depois. E essa parte aqui de baixo eu vou contornar ela toda em pontos altos. Essa parte aqui, olha, onde a gente tem os pontos altos deitados. Então, eu vou vir aqui, olha, dentro desse espaço de correntinha, na lateral do ponto alto, faço um ponto alto. Na junção aqui do ponto, olha, um ponto alto. No próxima junção aqui de ponto, faço um ponto alto. No meio do ponto alto, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer pontos altos. Olha, na junção do ponto, eu faço um ponto alto. No meio do ponto, faço um ponto alto. E eu vou fazer essa parte toda em pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto alto. Na junção do ponto aqui, olha, eu faço um ponto alto. No meio do ponto alto, um ponto alto. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui nesse meu último ponto aqui, que é um ponto meio alto. E aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no outro ladinho, fiz toda essa parte de baixo, olha, contornei toda essa parte de baixo em pontos altos e ela fica assim. Agora aqui, se esse é o seu primeiro bojo, se você tá fazendo essa primeira parte, você vai cortar o fio, vai selar o arremate e vai fazer outro exatamente igual a esse. Quando você for fazer o segundo, você não vai cortar o fio. Então, eu já tenho um pronto, esse é o segundo, e eu não vou cortar o fio. Eu vou deixar ele aqui. Então, eu já tenho o outro pronto, tá? Então, eu fiz um, cortei o fio, fiz o outro, não cortei. Agora, nós vamos fazer a correntinha, olha, para unir desse lado aqui, porque aqui a gente vai colocar o cordãozinho. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar da medida. Então, eu vou mostrar para vocês no manequim a medida que eu vou precisar para fazer as correntinhas daqui. Olha, eu vou alongar o meu fio e vou mostrar aqui no manequim a medida que a gente vai precisar. O top vai ficar assim e a gente vai fechar ele na parte da frente, com o cordão
aqui na frente. Então, a gente vai precisar da medida aqui, olha, da onde termina o nosso top. Legal a gente experimentar, ver certinho onde termina. Então, debaixo desse braço, passando todas as costas, até chegar embaixo ali do outro braço. Então, a gente precisa dessa medida aqui das costas. Ele terminou aqui, então a gente pega aqui, olha, mede daqui assim, olha. A gente mede essa parte aqui das costas, aonde a gente vai pôr a franja. E essa medida aqui das costas, eu aconselho a gente fazer ela bem justa, porque a gente vai fechar ele aqui na frente, então a gente precisa deixar um espacinho aqui, olha, para fazer um decote. E agora aqui eu vou voltar a minha agulha aqui na peça e eu vou fazer correntinhas até eu ter a medida necessária das costas. No meu caso aqui, para um tamanho G, eu vou precisar de 40 centímetros de correntinha. Mas eu vou fazer 38 centímetros porque essa linha ela cede bastante. Então, eu vou fazer correntinhas até eu ter a medida necessária, até eu ficar com 38 centímetros. Então, eu vou fazendo as correntinhas e vou medindo com a fita. Então, eu não tenho uma quantidade exata aqui de correntinhas, porque cada medida vai dar uma quantidade de correntinhas. Para o tamanho G, eu vou fazer 38 centímetros. E eu fiz aqui, olha, o cordão de correntinhas, e eu fiquei aqui com uma medida de 38 centímetros de correntinhas. E agora, a gente vai fechar aqui, olha, você vai ver certinho para ficar os dois bojos do lado certinho agora, porque a gente vai começar a finalizar a peça. Então, a gente vai vir aqui, olha, do outro ladinho do bojo, bem no último pontinho alto que a gente fez, e a gente vai fazer aqui, bem no ponto alto, um ponto baixo, e aqui eu já vou cortar esse fio e vou fazer o arremate. Eu aconselho a já cortar e fazer o arremate, já selar, para não ter perigo de ficar desfiando e soltando, né? Que aqui a gente fez só o cordão de correntinha. Então, essa parte aqui, olha, ela vai ficar assim. A gente tem um lado do bojo aqui, o outro ladinho do bojo aqui, e a gente vai trabalhar agora toda essa parte de baixo, essa parte das costas. E agora que eu já fiz a correntinha das costas, já escolhi qual vai ser a parte da frente, eu vou vir aqui agora nessa parte de baixo, vou passar o meu fio aqui, faço nozinho, deixo um pedacinho maior para fazer o arremate, e eu vou vir bem nesse primeiro ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou por aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, contornando toda a parte de baixo, onde eu tenho as correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base, e quando eu chegar aqui nas correntinhas, eu volto com vocês. E eu fiz aqui, olha, toda essa parte em pontos altos. Essa aqui é a parte da frente, então todos os arremates estão desse lado aqui para eu fazer depois. E aqui eu cheguei nas correntinhas, e aqui é só a gente seguir fazendo, olha, ponto alto, um ponto alto para cada correntinha, já vai arrematando a sobrinha de fio e deixando a pontinha pra gente selar. E aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha, até a gente chegar ali do outro lado no bojo, e a gente só tem que se atentar para os dois lados do bojo
ficar agora do lado certo. Então, se eu estou trabalhando do lado certo da peça, ali o outro bojo eu também vou estar trabalhando do lado certo da peça. E é só seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha. Chegando aqui, olha, a gente dá continuidade, um ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, então, nesse último ponto alto, eu volto com vocês. Então, aqui a gente só precisa se atentar os dois ladinhos aqui, olha, está do lado certo da peça. Ele vai ficar assim aqui e vai ficar do lado certo aqui. Então, é só seguir fazendo ponto alto, arrematando a sobrinha, para depois fazer, para depois selar. E aqui, então, eu vou continuar fazendo os pontos altos, vou completar os pontos altos ali daquela outra parte aqui, olha, do biquíni aqui do bojo, e quando eu terminar, então, chegar no último ponto, eu volto com vocês. E eu concluí a volta de pontos altos, e agora aqui, que eu já fiz toda essa volta de ponto alto, eu vou subir aqui, olha, eu vou iniciar a próxima volta fazendo um ponto alto aqui no início, ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo, um ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto separado por uma correntinha, pulando um ponto de base por toda essa parte aqui. A gente terminou aqui os pontos altos, vou fazer até eu chegar toda essa parte aqui, olha, das costas, até eu chegar aqui desse outro ladinho. Então, aqui é bem simples, é só fazer os pontinhos vazados. Um ponto alto separado por uma correntinha, pulando um ponto de base e dar a volta nessa parte toda aqui de baixo, na parte das costas, e quando eu chegar ali do outro ladinho, ali no outro bojo, eu volto com vocês. Então, eu vou concluir essa parte aqui, que é só pontinhos vazados, fazer os pontinhos vazados das costas, até o último ponto. Quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu volto com vocês. E agora que a gente já terminou toda essa parte aqui de pontos vazados, eu cheguei aqui no final dessa volta, dei um nozinho, cortei o fio e eu já fiz o arremate. Essa aqui, então, é a parte da frente da minha peça. Os arremates estão todos desse lado e os arremates que estão colados não dá nem pra ver, olha. Então, já tá pronta essa parte aqui. E antes da gente colar aqui o bojo vai ser colado nessa parte aqui de cima. Antes da gente colar o bojo, a gente vai fazer aqui a alça. Eu dei aqui o nozinho inicial e eu vou vir aqui, olha, aqui nesse ponto que a gente fez os 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, os 3 meio ponto alto dentro do mesmo ponto, eu tenho 1, 2, 3 meio ponto alto dentro do mesmo ponto. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro meio ponto alto, vou pôr o meu fio aqui, com a peça virada para o lado certo. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou fazer 80 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito aqui as 80 correntinhas, eu vou pular essa da agulha, vou vir na próxima e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo, e agora eu vou voltar em pontos baixos até o meu primeiro ponto, até o início das correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Não é um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer assim, olha,
um ponto baixo. E eu vou voltar, então, fazendo um ponto baixo até a minha última correntinha. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, olha, bem no ponto baixo que a gente fez para iniciar. E agora, aqui a gente tem os 3 meio ponto baixo. Eu fiz no primeiro, eu vou pular o segundo e vou prender com um ponto baixo no terceiro. Aqui eu já vou alongar o meu fio, cortar. Vou dar o nozinho. Vou passar esse arremate aqui para trás. Vou dar um nozinho junto com essa sobrinha aqui do lado do avesso e já vou selar essa parte. Para colar aqui o bojo, essa parte aqui do bojo, a gente vai iniciar, a gente vai colar o bojo apenas aqui, olha, na volta de pontos altos. A gente vai passando cola primeiro nessa parte aqui de cima, olha, pegando só a parte de pontos altos, posicionando o bojo, se você estiver fazendo com forro de tecido também, tá? Essa parte aqui de pontos vazados, olha, a gente não cola nem desse lado, nem desse lado aqui. Então, a gente pega aqui a cola e passa ela aqui, olha, na pontinha aqui do bojo. Passou aqui na pontinha do bojo, a gente posiciona aqui, olha, e segura. Segura um tempinho, até essa cola dar uma secadinha. Ela seca rapidinho, e essa cola é ótima, é super segura para artesanato, mas você pode estar usando a cola da sua preferência. Segura um pouquinho, até colar bem essa parte aqui de cima. Colou bem a parte de cima, olha, tá bem segura a parte de cima. Agora, você vai passando cola. De preferência, a gente começa aqui, olha, por essa parte aqui, olha. E vai posicionando aqui, ó, os pontos altos para ir saindo certinho. Vai ficando assim. Segura um pouquinho, para deixar a cola ir fixando aqui. E depois vai erguendo e passando na parte de baixo. Nessa parte aqui de trás, a gente faz do mesmo jeito. A gente ergue, vai passando a cola, passa ali do lado de dentro, olha. Passa aqui por dentro. E vai arrumando. A cola tá quase acabando. E vai arrumando aqui na posição em que a gente quer que fique. Com essa parte aqui, olha, dos pontos vazados para fora do bojo. Essa parte a gente não cola. E vai ficando assim. Agora que eu vou esperar um pouco meu bojo colar, vou erguer a parte de baixo, vou colar essa parte de dentro aqui. Depois, eu colo essa parte de baixo, vou esperar esse bojo aqui secar. Enquanto esse lado aqui seca, eu vou fazer a alça e colar o outro ladinho e volto com vocês. Então, agora é só fazer a outra alça e colar o outro lado, exatamente como a gente colou esse, se atentando pra gente não colar errado, tá? Se a gente escolheu esse lado aqui para ser o lado da frente, então a gente tem que colar os dois iguaizinhos para não colar errado, não colar do avesso. Então, agora eu vou colar o outro, fazer a outra alça, colar o outro enquanto esse seca e volto com vocês. E agora que os dois ladinhos do bojo já está colado, a gente vai fazer a alcinha para prender aqui, olha, essa parte aqui da frente. E para fazer essa alcinha, eu vou fazer aqui um total
de 200 correntinhas. Se você quiser uma alcinha maior, você faça mais correntinhas. Eu vou fazer 200 correntinhas. Feitas as correntinhas, eu vou voltar fazendo, pulo essa da agulha e volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até a minha última correntinha. Então, aqui o cordãozinho, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, olha. Essa alça aqui, a gente vai fazer as correntinhas e volta em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os pontos baixos e quando eu chegar no final, eu corto meu fio e faço o arremate. Então, são um ponto baixo para cada correntinha. Feito aqui, então, um cordãozinho, agora a gente vai passar ele aqui. Gente, isso aqui, olha, é o brilhinho que vem, de vez em quando ele dá uma emboladinha. Então, agora a gente vai passar ele aqui, olha, por esses pontos vazados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E desse lado eu também vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou vir bem aqui, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu inicio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E desse lado aqui. E agora é só ir trançando, só ir passando aqui os buraquinhos, sem pular nenhum. E eu vou passar até eu chegar nos pontos vazados ali no final da peça. Eu vou colocar a peça aqui agora no manequim para mostrar para vocês como a gente vai fazer, como a gente vai fazer a franja. Então, eu vou terminar de passar aqui, olha. De ir passando aqui nos espacinhos, vou pôr a peça no manequim e vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a franja agora. E eu terminei aqui, olha, de passar o cordãozinho, eu passei em 5 espacinhos de uma correntinha aqui da parte de cima, e eu termino nesse último espacinho de pontos vazados do final do top, e aqui, nessa última volta de pontos vazados, eu faço o lacinho. Então, por isso que eu falei que as costas a gente tem que fazer bem justo e deixando um espacinho aqui, olha, para fazer esse decote, para ficar bem bonito essa parte aqui. E aqui eu já comecei a colocar as franjas na parte de trás, e eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai colocar as franjas. E essas franjas a gente vai colocar em todos os espaços de pontos vazados que a gente tem aqui, olha, nessa parte de baixo do top. Em todo o top, inclusive na parte aqui de trás, de fora a fora. Se você quiser colocar só na parte da frente, deixar as costas sem a franja, aí é opcional. Eu vou colocar no top todo, dando a volta na peça toda. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz. Eu peguei como medida aqui, olha, o encosto da cadeira. É uma cadeira simples, um encosto de cadeira. E eu vou usar esse encosto como base, mas aí você pode usar como base o que você achar que fica na medida que você quer para as franjas. Você coloca aqui, olha, eu coloquei aqui onde eu marquei com a fita, vou segurar e eu vou fazer 4 voltas. Se você quiser com mais franja, uma franja mais volumosa, você faça mais voltas. Eu acho que 4 voltas é o suficiente. Aqui, 4 voltas. Vou cortar. E aqui, olha, a gente dobra ela no meio assim. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui eu vou colocar em todos os espaços de uma correntinha, todos. Eu não vou deixar nenhum espaço faltando
Para colocar, a gente usa uma agulha mais grossa, contanto que ela passe aqui, olha, facilmente pelo espaço de uma correntinha. Eu vou trazer metade desse fio para dentro, passando ele todo pelo buraquinho. Deixa eu pôr nesse de cá para ficar mais fácil para visualizar. Vou fazer novamente, ó. Eu vou dobrar aqui no meio e vou deixar todas as pontinhas na mesma medida. Mas depois que a gente passar ali, a gente acerta também isso. Vou deixar todas as pontinhas na mesma medida e pego esse outro meio aqui, essa outra metade. Seguro. Venho aqui no espaço de uma correntinha, passo toda essa parte aqui, olha, para dentro. Eu vou pegar uma metade, puxo inteira, deixando assim, olha. Com o fio de polipropileno, a gente não consegue fazer aquela franjinha tradicional. Com o fio de polipropileno, a gente vai dar nó na franja. Vou deixar toda a pontinha, mais ou menos no mesmo medida. Vou puxando aqui, vou igualar as pontinhas. Deixa todas na mesma medida. Assim, todas na mesma medida. E vou ver se tá retinho aqui também. Agora, o que que a gente faz? A gente dá um nó. Vou segurar aqui, ó, e vou dar um nó. Passo aqui pelo meu dedo e dou um nó, normalmente. Só que eu vou fazer isso com a ajuda da agulha, para ficar mais fácil para eu puxar a linha aqui para dentro, ó. Passo a agulha aqui. Pego essa sobra e passo por dentro, olha. É um nó comum. Um nó. E puxo. Não tem como fazer com essa linha de polipropileno aquele nozinho tradicional da franjinha. Vou ajeitar esse nozinho e coloco uma gotinha de cola bem aqui, olha, bem no nozinho, para não ter perigo de soltar. Essa cola seca rapidinho. E pronto. É só isso para fazer a franja. É bem simples. Vou fazer mais uma com vocês. Vou passar 4 vezes aqui na medida que eu tenho da cadeira. Peguei a quantidade na medida que eu marquei ali. A quantidade e a medida é opcional. Junto as pontinhas. Pego aqui pelo meio. Venho no próximo espacinho. Trago uma metade aqui pra dentro. Assim. Passando aqui, olha. Vou arrumar certinho as pontinhas aqui no final. Deixo bem no meio. E agora eu dou um nó. Você pode fazer o nozinho com a mão, normalmente. Ou usar a agulha para fazer esse nozinho, que eu acho mais fácil. Pronto, é só dar um nó. E agora você põe uma gotinha só de cola, para não ter perigo desse nozinho soltar. Bem pouquinho, viu, gente? Não precisa pôr muita cola, não. Terminou de colocar as franjinhas, você vai pegar aqui, olha, juntar bem as pontinhas, deixar todas na mesma medida e cortar. Você pega, se você tiver aquele cortador de fio quente, é mais fácil. Se você não tiver, é só você pegar uma vela comum, e ir passando aqui, olha. Só passando aqui na chama, para ir selando
as pontinhas. Coloca mais ou menos na mesma medida, não precisa encostar no fogo. E não pode deixar encostar uma na outra, senão ela vai grudar. Só passando a pontinha na chama azul da vela, para ir selando todas as pontinhas. Vai tirando as que você já foi selando e vai fazendo nas outras, para não ter perigo de desfiar. Bom, eu vou terminar de colocar as franjinhas. Olha, quando você sela as franjinhas, não fica preta a pontinha, tá? Só selar, olha só. Só selar na parte azul da chama, olha. Não tem perigo de ficar preta as pontinhas. Deixa eu aproximar para mostrar para vocês. Não fica preta a pontinha. E agora, eu vou terminar de selar todas as franjinhas, colocar as franjinhas em todos os espaços de uma correntinha, por ela toda, no top todo, a parte de trás, tudo, completa. Eu vou fazer ela inteira. Se você quiser, você pode colocar só na parte da frente e deixar a parte de trás livre. Eu vou preferir colocar nela toda. Vou terminar de colocar aqui as franjinhas e volto agora com a peça concluída. E ficou concluído o top. Olha que lindo que ficou. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!